Meu, estamos aqui de novo para falar mais uma vez sobre os romanos, né? Eu vou falar um pouquinho agora da cultura dessa galera aí, né? O povo que a gente já vem estudando, estamos aí na terceira aula. Espero que esteja servindo de base para o seu conhecimento histórico, que é muito importante. História é necessário para que nós possamos ter compreensão do mundo que a gente vive. Então, resgatar as coisas do passado é fundamental e é por isso que a gente está junto aí para falar um pouquinho sobre um monte de coisa legal e agora, nesse momento, a história é do povo romano, certo? Então vamos falar da cultura dessa galera aí. Bom, a gente estudou bastante sobre a questão das expansões dos povos e por conta disso as cidades cresceram bastante, né? Principalmente nos 2 últimos séculos da era cristã. E aí tinha um monte de gente circulando em Roma, né? Nas ruas de Roma tinha todo tipo de pessoas. Muitos povos foram conquistados. E pela questão da conquista de muitos povos, então tinha muito imposto, tinha muito escravo. E isso deixou Roma milionária, né? Muito rica. E aí, né, nessa questão de você enriquecer muito a cidade, se você está enriquecendo a cidade, logo quem está enriquecendo são as pessoas que comandam as cidades, né? Os patrícios. E aí começou a rolar uma certa distinção social. E que foi também, essa distinção, um comportamento herdado lá dos gregos. Os ricos, que estavam ganhando uma grana danada, eles promoviam grandes construções particulares, belíssimos templos, outros que eram dedicados a seus deuses particulares, porque tinha dinheiro para gastar à vontade, então você fazia templo lá para fazer oração, tipo, ao invés de ser uma capelinha, não, é logo, sei lá, uma catedral, né? Muito louco a história desses caras. Bom, o legal de falar desse povo, dessa época, é que a hora mais legal era realmente a hora de comer, né? Porque era nessa hora que o negócio ficava divertido. Porque os banquetes romanos, eles se reuniam uma galera para comer e beber à vontade. Bom, os caras faziam isso com a intenção de mostrar civilidade. E também um pouco de ostentação, né? Tipo mostrando para o vizinho sua vida luxuosa, seu palácio, etc. Bom, esses encontros, eles eram regados de conversa, atrações musicais, teatros, leitura. Pô, era um sarau clássico, velho. Mas nos últimos séculos do período imperial, esses encontros foram marcados por excessos, né? Muitos excessos. E eles, para a sociedade da época, era meio decadente, né? Porque rolava muita orgia, muitos exageros e muitos gastos desnecessários. O povo lá, se empanturrava ao ponto de vomitar, cara. Ficavam extremamente bêbados. E o legal é que os romanos aprenderam a agir desse jeito com os povos gregos, porque eles incorporaram o grande Dionísio, né, que era o deus do vinho. O sumo de vinho e era uma prática cotidiana. Todo mundo dava ali sua bicadinha no vinhozinho, né? Inclusive as classes menos favorecidas, porque o vinho era igual cerveja na Alemanha, sabe? Todo mundo gosta, inclusive no café da manhã. Quando os soldados eles retornavam de alguma batalha, porque era constante, os caras viviam em guerra, né? Eles também traziam novos hábitos alimentares, né? Então, esses novos hábitos, porque os soldados eles acabavam viajando muito por conta das expedições, das guerras, então eles aprendiam outros hábitos com outras pessoas, outras comidas. E aí, cara, cada vez que vinham essas expedições, deixava mais gostoso os banquetes, né? E os patricianos fominha, né? Então, poxa, você vê que a diversidade do cardápio ali, a culinária romana, é uma parte da cultura deles que a gente vai... Eu acho que você vai ficar impressionado. Bom, o que a gente pode definir até aqui, né? O enriquecimento de Roma, ele acabou modificando a rotina alimentar da população. População de luxo, né? Porque antes a coisa era mais modesta. E aí depois começou com todo esse luxuosismo exótico, um monte de comida que eu vou falar aqui, cara, você não vai nem botar uma fé. A coisa toda começou a ficar bem fresca, cara, do tipo... As refeições noturnas, elas eram divididas em 2 partes. Tipo, primeiro você come, aí você come bastante mesmo, bastante. E depois os caras começam a encher a cara, no beber. E aí rola uma conversa e rola toda a diversão, né? Tem lá todo um ritual do jantar coletivo lá dos romanos. Quando você tinha convidados para o jantar, porque às vezes os caras jantavam sozinhos, né? Mas na maioria das vezes eles tinham os convidados. Então isso denomina-se convivium. Convívio, que significa viver em conjunto, né? E isso era visto pelos romanos fundamental para consolidar e solidificar os refinamentos
dos povos romanos, né? Então, quer dizer, eu sei um monte de coisa, tem uma cultura aqui, eu sei fazer uns pratinhos diferentes, eu uso um talherzinho diferente, uso sei lá, 5 taças para tomar um vinho. Então, um vai ensinando o outro a ficar mais fresco, sabe? O convívio não era legal, né? Porque as mulheres também podiam participar. A festa é para todo mundo e esses banquetes eles eram importantes. Por quê? Porque com os banquetes os romanos pretendiam alcançar o equilíbrio. Esse equilíbrio, claro, entre os ricos da cidade. Aí tinha o patrício lá que não oferecia banquete nenhum na sua casa, né? Então esse cara que nunca oferecia um banquete, ele é chamado de avaros. Então vem a palavra avarento, e a gente pode também chamar do mão de vaca, né? O Miguela, que não comia todo dia na casa dos outros, mas nunca servia refeição para ninguém, né? E também tinha tinha aquele cara que em todos, né? Toda vez que tinha uma janta, o dito cujo estava lá. Ele é um tipo espertão, né? Aí esse aí, ele era chamado de parasitos, né? Um xingamento de folgado, fominha da época, um cara bem avarento, né? Que, poxa, além de não colaborar com ninguém, não ceder comida para ninguém na sua casa, todo dia está na casa de uma pessoa comendo. Para o anfitrião do banquete, o seu objetivo era evitar uma aparência de ostentação desnecessária. E olha que engraçado, né? Esse tipo de argumento desses caras é muito curioso, né? Tipo, ó, eu ganho muita grana e eu acabo compartilhando os meus ganhos com todo mundo, porque eu faço um almoço aqui para todos os patrícios, né? Então, eu sou um cara rico e dou comida pro rico. Eu sou um cara legal. Os caras são miseráveis, né, meu? Porque, cara, para os padrões da maioria da população romana, comida desse tipo não existia, né? Os caras pobres não tinham acesso a esse tipo de alimentação. Os caras mal tinham o que comer, mal tinham o que se alimentar, eles não tinham nada, né? Eles viviam ali, às vezes, de subsistência. Muitas das vezes, por conta da escravidão, os caras não tinham nem trabalho. E, na verdade, a viver nessa época como um pobretão era bem complicado, porque tinha muita concentração de renda, enquanto esses caras estavam comendo um montão de coisa, os outros não estavam comendo nada, tinha uma dieta muito pobre, e essas pessoas se enfraqueciam, muitas delas morriam, nem se criavam. Ó, se liga na comida desses bacanas aí. Presta atenção no cardápio. Vou começar aqui, aí o que eu achar eu vou colocar na ilustração aqui, só para vocês terem uma ideia. Primeira coisa, tinha pés de camelo, cristas de galinhas, pavões vivos, cara, línguas de rouxinóis, arganazes. Arganazes é uma espécie de esquilo pequenininho. Tá? Pegava o esquilinho e mergulhava no mel polvilhado com sementes de papoula, bolinhos de farinha. E aí esses bolinhos de farinha em formato de ovo. Os bolinhos de farinha em formato de ovo recheados com passarinho, cara, enrolados em gema de ovo temperada. E aí na mesa dos caras lá tinha um javali gigantesco, um grande javali, que ele era trinchado por um escravo. Cortava o bicho e saía um monte de tordos, né, que é uma espécie de sabiá, que ficava voando pela sala do banquete. Você já pensou, cara? Tipo, os caras cortavam o bicho e saía passarinho de dentro do bicho. E tinha todo esse tipo de comida. É muito exótico mesmo. O jantar, sei lá, a culinária dos povos romanos era muito estranha, mas devia ser gostoso, viu? Bom, tudo isso eles faziam só para uma coisa: demonstrar o quanto a riqueza de alguns romanos era capaz de fazer extravagâncias, né? Mas eles queriam mostrar que eram ricos mesmo e poderosos. Bom, o triste dessa história toda é que essa mesa farta era um privilégio de poucas pessoas, pouquíssimas, né? A maioria dos habitantes de Roma não desfrutava de tanta comida. Muitas das vezes os caras que trabalhavam em Roma não dispunham nem do suficiente para manter uma alimentação básica, né? E eles dependiam muito de favores e doações dos ricos. E que esses ricos normalmente buscavam nesses povos sofridos apoio político em troca de migalhas. Muitos magistrados também agraciavam a plebe com um monte de diversões variadas, né? Eram espetáculos que genericamente eram chamados de ludi, né? O termo lúdico. E esses espetáculos eles eram divididos em dois modelos. Tinha os que eram celebrados nos circos e nos anfiteatros.
Aí tinham arquibancadas, camarotes, e o povão ficava amontoado do outro lado, porque a arquibancada e o camarote era do patricião, né? Bom, nessas festas rolavam apresentações teatrais e variados espetáculos circenses, com destaque para as lutas dos gladiadores, que eram lutadores bem treinados, manejavam diversas armas e tinham como objetivo ferir e matar lá o seu adversário. Existia entre os romanos uma admiração pela violência, né? Eles eram muito voltados para essa questão do derramamento de sangue, de feras comendo pessoas no Coliseu, de homens se decepando lá na arena. Então os romanos eles tinham essa cultura um pouco violenta. Inclusive existem alguns historiadores que tratam desse aspecto do povo romano, né? Que até o período cristão, os caras gostavam mesmo de ver os caras se matando, velho. Muito bem, nos grandes círculos da época lá dos romanos, né, que a gente está falando aqui, a gente pode comparar bastante com os estádios de hoje em dia, né? Essas arenas que existem hoje em dia. E nesses espaços, eu só comparei com os estádios, porque se você olhar o Coliseu, ele parece mesmo, né? E as arenas, elas são muito parecidas, por isso são arenas, certo? Nesses espaços também ocorriam combates navais, corridas de carro, bigas e quadrigas, né? Que era muito semelhante ao que os gregos praticavam, inclusive lá nas Olimpíadas gregas, que a gente já conversou. Com esses espetáculos, então, a multidão, em vez de desfrutar dos refinados banquetes com os patrícios, se reunia nos circos. E aí se esquecia um pouco das duras condições de vida. Por quê? Porque o circo é legal, eu vou ficar vendo os caras se matar aqui, eu vou me preocupar com política. Tão louco, meu. Se os caras se virarem com a política aqui, o legal é ver os caras brigando lá, o outro fazendo corridinha de biga, e essa parte aqui que me interessa, né? Claro, isso foi introduzido na cultura dos romanos, que o que importava era o circo. Essa é um bom argumento, isso é uma boa estratégia dos romanos para distrair a massa. A gente vai ver aqui, manter os nossos privilégios, tranquilinho de boa, e vocês aí vão se divertindo. A gente vai soltar um pãozinho, um copinho de uma tacinha de vinho, vocês comem um pão, assiste a luta e toma um vinhozinho e, pelo amor de Deus, fica aí ó, no circo, no Coliseu, né? E é legal de falar sobre esses aspectos, porque coisas muito semelhantes acontecem nos dias de hoje. Ou você não acha que acontece? Bom, outro bom exemplo da sociabilidade romana eram as termas, que eram espaços destinados à higiene pessoal, né? Os famosos banhos públicos, onde todo mundo ia lá tomar banho no mesmo lugar. Só que todo mundo, aspas, né? Esses espaços eram bem importantes, né? Porque, de certa maneira, eles extrapolaram a sua finalidade original. Acabou virando um misto, né? Ginásio, biblioteca, salões de convivência. Bom, para o banho propriamente dito, as termas, elas tinham uns espaços separados, assim, tipo, tinha uma saleta escura que era para o banho frio. Eu não sei por que a sala escura era para o banho frio, né? E tinha outro que chamava caldarium, que era uma sala para o banho quente. Todos os habitantes de Roma, inclusive os escravizados, eles podiam frequentar as termas. Olha que democracia do banho, né? Porém, entretanto, todavia, tinha algumas diferenças quando se relacionava ao acesso a essas termas. Porque algumas elas eram privadas e tinham acesso restrito, e outras eram públicas. Só que exigia o pagamento de um pequeno valor pelo ingresso no banho. Então, para você tomar um banho, você tem que pagar um ingressinho, tipo ir pro parquinho, né? Para brincar tem que pagar. Em algumas ocasiões, né, o rico cidadão ou magistrado bancava os custos. Ele queria ser um cara legal, um popularzão, né? E aí ele possibilitava ali para uns camaradas dele o acesso gratuito. Mas é lógico que era mais um jeitinho de se obter o reconhecimento popular, se tornando popular, a questão é política. E, claro, esses costumes todos acabaram sendo disseminados pelo vasto território conquistado pelos romanos. Não é a partir de tudo isso que a gente conversou até aqui que os padrões culturais dos romanos foi se tornando um ideal de civilização, né? Aquela civilização que é regradinha, tudo certinho, que age de uma maneira previsível, né? Porque ela é difundida pelo povo, porque eles são expansionistas, eles vão dominando povos, eles vão influenciando essa galera. E aí, no auge do Império Romano, um quarto da população mundial fazia parte do Império. Então, quando você tinha o Império Romano, você tinha, na verdade, um
1/4 da população do mundo naquela época, conhecido naquela época, que estava diretamente relacionado com a administração dos caras de Roma. Tem uma coisa importante dos povos romanos, que eles herdaram isso lá do Alexandre Magno. Lembra quando a gente fez aula de Magna Grécia não, da Macedônia? Então eu falei para vocês assim, se você não assistiu a aula, vai lá e assiste, tá disponível no canal. Mas eu disse que Alexandre Magno, quando ele invadia uma cidade, conquistava os povos, ele não se desfazia da cultura desses povos. Então ele praticamente aglutinava as culturas, ele fazia um aculturamento, né? Levando a cultura dos macedônios e adaptando a cultura de alguns povos que eram conquistados. E os romanos faziam praticamente a mesma coisa. Eles incorporaram muito dos costumes estrangeiros. E isso acabou mesclando diversas tradições culturais. Essa mescla, sem dúvida, é uma das principais características da história da Roma Antiga, porque ela vai contribuir mesmo para que haja muito mais diversidade de cultura entre os povos conquistados pelos romanos. E com isso eu termino aqui a cultura dos romanos. Estamos avançando aí na história do povo romano. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês a crise da República e também o famoso e imponente Império Romano, que passa em tudo que é filme, tem no Netflix. O que você quiser procurar sobre Roma, você encontra Império Romano. Não sei se eu falei direito, mas tudo que você pesquisar sobre Roma, você vai encontrar o Império Romano, República. E a parte da monarquia, você só encontra nas aulas de história, né? Mas se você for procurar no cinema, Império Romano. Se for procurar série no Netflix, Império Romano. Se você quiser ver o que é onde mais, não sei. Mas eu sei que o Império Romano ele sempre foi muito bem trabalhado, está no imaginário coletivo, e é o nosso próximo assunto, tamo junto, e por hoje tá bom. Tchau, gente.